Capítulo 9. A força da identidade. Como você está definindo a verdade de quem você é? Pelos padrões de quem? Quais mentiras sutis a serpente tem tecido em seu entendimento das intenções de Deus para com você? Como elas têm corrompido sua identidade? O que está corrompido tem lhe custado? A paz? A alegria? É hora de encontrar as mentiras e os mentirosos e rejeitar os rótulos que criaram. Eu creio que a voz de Deus nos está chamando para fora do esconderijo que uma vez nos expôs e envergonhou. Quem lhe disse isso? Steven Furtick. A busca pela identidade é uma busca universal. Todas as pessoas no mundo buscam se identificar, desejando encontrar a felicidade. Na infância recebemos uma identificação com determinado meio e não temos como rejeitar essa identidade que nos foi imposta pelo nascimento. Outras pessoas escolhem o nosso nome, o nosso endereço e até mesmo a nossa comida. Na adolescência começamos a descartar a identidade que nos parece inútil para a nossa felicidade. Nessa fase da vida de entendimento de quem somos, passamos a fazer escolhas e começamos a exigir o nosso espaço particular. Na juventude, então, experimentamos construir o nosso futuro com fontes de identidade. As escolhas agora são nossas e começamos a descobrir a resistência que existe no mundo contra as nossas identidades e as nossas decisões. Como adultos, vivemos nossa interação com todas as consequências e identidades recebidas, descartadas e escolhidas. Para o bem ou para o mal, somos o que somos. É a nossa identidade e temos que viver e construir o futuro melhor com ela. Jesus falou sobre a vida como uma construção. Em Mateus 7,24, ele fala sobre quem constrói a sua casa sobre uma rocha e quem constrói a sua casa sobre uma areia. Quem obedece à prática, às palavras de Jesus, é quem tem o fundamento certo para viver. As palavras de Jesus têm o poder de reformular quem somos, ajustar enganos e trazer verdades. Há pessoas que estão buscando associar a vida com desejos desenfreados porque construíram para si mesmo uma maneira órfã de viver e de se viver. Por outro lado, é possível construir uma vida melhor desde que você reconstrua a sua identidade. Graças a Deus, quando se trata da nossa identidade, sempre temos um poder em nossas mãos, o poder da escolha. Algo que irá influenciar ou não, até mesmo formar a nossa identidade. Não estamos falando de qualquer escolha, mas sobre o poder que a Bíblia nos chama de fé. Fé para reconstruir. Para tudo que você perceber, discernir e descobrir, existirá algo ainda mais profundo e mais original no coração de Deus. Isso é também verdade sobre a nossa caminhada com Ele, nosso entendimento sobre nós mesmos. No famoso texto conhecido como Galeria da Fé, vemos um exemplo muito interessante. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Pelo amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Em Hebreus 11:24. Moisés tinha recebido toda uma formação, uma identidade, uma autopercepção por conta da sua história. Um menino hebreu, escravo, que havia sido abandonado pela princesa do Egito. Mas já como adulto, ele decidiu
que aquela não seria mais sua identidade. E ele a recusou. E de fato, recusarmos algumas coisas que foram colocadas sobre nós é o que vimos aceitar, para então recebermos o que o Pai diz a respeito de nós, da nossa decisão de fé. Fé é crer que Deus é a fonte de satisfação perfeita e a origem da nossa identidade. Uma vez que o Criador é Criador dela e de cada um de nós, andar pela fé é rejeitar a tentação de gerenciar a própria vida e permitir que o Criador o faça. Em outras palavras, é impossível construir um futuro melhor sem a melhor identidade possível. Então tenha coragem de abandonar sua identidade instável. Engano sobre a identidade. Alguns entendimentos precisam ser abandonados, porque geram morte e desconexão. São pensamentos sutis que nos impedem de acessar quem realmente somos em Jesus. Veja algum deles. Eu sou o que eu tenho. Há um valor muito enraizado, até entre os cristãos, de que as posses conferem identidade a alguém. Porém, veja que Jesus disse que temos que escolher a um só Senhor, pois é impossível servirmos a dois, a Deus e ao dinheiro. Sobre a palavra de qual deles você está? Em Mateus 19:16, vemos a história do jovem rico, que recusou o convite de Jesus para ser tudo o que ele queria por causa de suas riquezas. Ou seja, ele permitiu que suas posses definissem quem ele seria. Eu sou o que eu faço. Para muitos, seus talentos e habilidades conferem sua identidade. É algo baseado em performance, autossuficiência e comparação. Jesus, porém, disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Em João 15:5, a parábola dos trabalhadores, ele nos deixou um princípio dos céus. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Em Mateus 20:16. Eu sou o que os outros pensam de mim. Para muitas pessoas, a sua reputação concede-lhes a sua identidade. Isso é extremamente frustrante e perigoso. É uma maneira egoísta de ver e estar relacionada à religiosidade. Jesus afirmou: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Repetindo, Jesus afirmou: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Mateus 6:1. Eu sou uma pessoa isolada. Vivemos numa sociedade tomada pelo individualismo. Pessoas creem que seus corpos e espaços pessoais são o que dão a elas a sua identidade. Essa visão se esquece da nossa efêmera existência e de que fomos criados para sermos interdependentes das pessoas e dependentes de Deus. Como lemos em Atos 17:26. Deus só fez ele todos os povos, para que povoassem a toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos aos quais deveriam habitar, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu sou o que falta na minha vida. Em outras palavras, pessoas entendem que desejos têm a ver com o que elas são, como se elas pudessem trazer respostas ao que elas tanto anseiam, mas que nunca satisfazem plenamente. A mulher samaritana ouviu de Jesus estas palavras: quem beber dessa água terá sede outra vez.
Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der lhe tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Em João 4,13. Eu sou uma pessoa que Deus não quer abençoar. Algumas pessoas aprenderam a ver as próprias imperfeições como aquilo que determina sua identidade. Vivemos sob o peso de condenação e de culpa, ainda que velados. Mas para a mulher adúltera, Jesus declarou algo que também se aplica em nossas vidas. Eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Em João 8,11. Sua nova identidade. Cada um de nós já lidou com uma dessas mentiras em relação a como vemos a nós mesmos. Muitos de nós já deixamos que essas mentiras da mentalidade de órfãos nos ferissem. Então, quais antídotos temos contra as tais mentiras? Jesus nos demonstrou e nos mostrou o caminho. Ele nos mostrou que o acesso ao céu constrói uma identidade saudável. O diabo usa mentiras para que, com os problemas que nos cercam, se pareçam maiores do que as soluções que carregamos. Ele também trabalha para que evitarmos construir uma identidade saudável e desfrutarmos do acesso que temos ao céu. Precisamos nos posicionar contra a mentira terrível do inferno e a favor do céu, diz sobre cada um de nós. Assim como no batismo de Jesus, onde o Espírito Santo veio a ele, enquanto o Pai falava, da mesma forma também a palavra sendo proferida sobre nós, que nós podemos desfrutar da presença do Espírito em nossa vida. Nossa identidade não vem de baixo para cima, mas de cima para baixo. Não são mais imperfeições do mundo que nos moldam, mas as perfeições do céu. A identidade saudável nos guia ao nosso propósito. Deus nos criou e redimiu para que manifestássemos o céu nesse mundo tão necessitado. Nunca faremos isso, ou pelo menos não faremos plenamente, se estivermos distraídos e enganados sobre quem somos. Seu destino poderá ser revelado a partir de conexão entre o seu coração de filho com o coração de Deus Pai. A orfandade aprisiona, mas a paternidade liberta. Além do propósito, construir uma identidade saudável nos faz caminhar com estabilidade. Por isso Jesus pôde seguir do batismo ao deserto, ao ministério na terra, à cruz. Pessoas com identidades confusas andam perdidas, sedentas e insatisfeitas. Mas a identidade do céu confere foco e estabilidade a todos os sentidos, porque fundamentalmente ela vem de Deus para nós. Nossa identidade não pode ser definida por sentimentos passageiros e voláteis. A filiação nos confere uma raiz estável, duradoura e imutável. Nele, a certeza de que somos amados, a conexão inquebrável da aliança com o Pai. O resultado é que encontramos o maior equilíbrio e estabilidade para viver. Diariamente, cooperamos com o Espírito Santo no processo de construção da nossa identidade verdadeira. Veja o que o apóstolo Paulo escreve. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e vestir-se de um novo homem, criado para ser semelhança a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Em Efésios 4:22. Podemos pensar que as limitações que estão à nossa volta muitas das vezes não contradizem a realidade. Elas são pensamentos e ideias com as quais concordamos em respeitar. A que você tem dado ouvido?
Estamos em um processo em que vamos desaprender o velho modo, a identidade corrompida e a cultura disfuncional. Vamos nos apropriar da nova identidade em Cristo Jesus. Em Jesus, você é filho de Deus, crucificado com Jesus, reconciliado, livre de condenação em Cristo, amado, seguro, pleno em Jesus, perdoado, salvo para sempre, justificado, santificado, uma nova criatura, redimido, herdeiro, vencedor, justiça de Deus, luz, sal, ramo da videira, morto para o pecado, participante de uma natureza divina, escolhido. Você é um com Cristo, selado em Cristo e livre. Além disso, em Jesus você tem a vida eterna, o Espírito Santo, a esperança, a mente de Cristo e as promessas de Deus. Você tem o nome escrito no livro da vida, uma morada nos céus e uma vida de boas obras dirigida pelo Pai. Temos como nosso exemplo uma vida perfeita, que é Jesus. Permanecer nele é viver poderosamente dependente. A palavra de Deus nos diz: pois quando sou fraco, é aí que eu sou forte. 2 Coríntios 12:10. A voz de uma identidade bem fundamentada diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Você está pronto? Chegou a hora de viver da maneira que você realmente foi criado para ser. Seja a sua nova versão. Em nome de Jesus.